Aí, isso assim, eu tomei pra mim. Se eu desejo ter uma personalidade atraente, é enxergar possibilidades. Olá, nós somos o grupo Triunfadores Masters e nós estamos aqui estudando a Lei do Triunfo de Napoleão Hill e nós estamos gravando esses podcasts para dividir com vocês essas lições. Espero que vocês aproveitem. E hoje o tema é de uma lição que é chamada Uma Personalidade Atraente. Your personality determines whether people are attracted to you or shy away from you. Então, assim, espero que vocês aproveitem. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, que é Triunfadores Masters. Tem no YouTube, no Instagram. Então, assim, nos siga e nos acompanhe aí nos podcasts, que tá todo o conteúdo gravado lá. E eu estou aqui hoje com o Flavinho, com a Tati. Olá. Apresentem-se. Olá, pessoal. Meu nome é Flávio. Trabalho na área da educação, sou psicopedagogo e estou aqui para discutir com vocês essa grande lição. Eu sou Tatiane, sou pedagoga e para mim é um prazer estar numa conversa, no bate-papo, em que a gente conversa sobre questões de desenvolvimento pessoal. Tenhamos um ótimo podcast. Bacana. Eu sou Cristiano Campos, eu sou psicólogo clínico e eu vou ser o mediador hoje do podcast, da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. E como a lição chama-se A Personalidade Atraente, eu queria ler a definição aqui e ouvir aí o que vocês têm a nos dizer, a dividir conosco. O que é ter uma personalidade atraente, segundo Napoleão Hill? Há pessoas que possuem um magnetismo, que ele diz, né? E conseguem ver muito além dos olhos, daquilo que as pessoas transmitem. E essas pessoas têm um meio que pode desenvolver uma personalidade atraente através do interesse profundo que tem pelo aquilo que o outro faz, pela atividade, pelo modo de ser. Então, assim, o que é uma personalidade atraente, segundo Napoleão Hill? São pessoas que têm uma facilidade de acessar o outro. E daí, com acesso, você consegue tirar informações, não só desenvolver, mas influenciar a pessoa para que ela realmente traga alguns resultados que Sim. Você almeja, que a pessoa almeja. Então, assim, a personalidade atraente para Napoleão Hill, ele traz essa referência, né, de acessar as pessoas através dessa coisa não técnica, mas é quase que implícita, é um modo de ser da pessoa. E como que vocês veem a personalidade atraente, segundo Napoleão Hill, mas qual que é o seu olhar aí, Flavinho? Primeiro, assim, quando ele tá colocando a personalidade atraente, o que eu quero atrair? Primeira pergunta, né? Assim, o que eu quero atrair para mim? Então, eu defini, eu quero ter essa personalidade atraente, eu quero me desenvolver, mas o que eu quero atrair? Então, essa é uma pergunta que a gente de um questionamento, uma provocação. O que eu preciso atrair? Mas esse olhar que você colocou aí muito bem na sua pergunta, primeiro, para eu atrair, eu preciso ser atraído. Então, eu preciso ter esse olhar, se atrair, deixar que as pessoas me levem, eu me importar primeiro com as pessoas, para que depois eu construa esse relacionamento e começo a me atrair. Então, primeiro eu preciso ser atraído para depois atrair. Essa é a proposta que Napoleão Hill colocou ali dentro dessa lição. Eu achei muito bacana, porque muitas pessoas querem muitas coisas. Eu acho que eu quero atrair para quê? É uma questão popular, eu quero ser popular, eu quero ter uma personalidade atraente para poder desenvolver um projeto e preciso de pessoas que estejam à minha volta para que essas pessoas trabalhem por meu projeto ou vamos construir dentro de um coletivo alguma coisa melhor, uma coisa que é bom para todo mundo. Então, esse olhar, talvez esses questionamentos a gente precisa fazer para decidir ter uma personalidade atraente. Olha, eu quero esse olhar aí que nós colocamos. Então, assim, primeiro, como eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou se sentir atraído? É saber... Primeiro, eu sou atraído pelas pessoas, então eu vou criando essas referências. Então, o olhar, quem são os meus mestres, né? Por exemplo, você está começando, né? Eu estou numa construção de uma personalidade atraente. Mas primeiro, como eu preciso ser atraído, quero saber quem são os meus mestres, quem são minhas referências para que eu possa construir esse conjunto de coisas e desenvolver o meu trabalho. Então, olhar para tudo isso nos faz, assim... Olhar para tudo isso nos faz ter uma visão
de quem queremos ser, de quem queremos atrair. Que tipo de pessoa que eu quero estar do meu lado. Então eu acho que a gente vai discorrer mais a isso, mas eu quero deixar esse questionamento. Por que eu quero atrair pessoas? Qual que é esse sentido? Então, antes da gente... eu quero que você fique com a gente aí durante todo esse podcast, mas essa é a questão. Por que eu preciso atrair pessoas? Porque eu quero ter uma personalidade atraente. O Flavinho foi falando da personalidade, né? Do conceito. E aí, quando o autor traz o atraente, ele traz, sendo atraente, aquilo que tem um interesse profundo pelo que os outros fazem. Né? É isso que me atrai. O interesse profundo que ele tem pelo que os outros trazem. E quando o Cris leu, ele falou do magnetismo, né? Que o magnetismo é o que se vê além dos olhos. Então, se além dos olhos, você não vê, você sente. Exato. É uma energia que exala, que você percebe. Então, quando eu penso assim, nossa, eu quero estar perto do Cris, porque eu acho que o Cris tem uma postura acolhedora. Né? A personalidade, dentro da personalidade dele, dentro das características que ele tem, o acolhedor é o que me atrai. E como que demonstra esse acolhimento? Por meio de um sorriso, de uma doçura, né? O autor traz um exemplo no livro de uma vendedora, né? E é muito interessante que ela é vendedora. Então a gente já sabe, né? Por ele começar trazendo isso, que ela vai chegar ao ponto de vender um produto. Mas até chegar ao ponto de vender, ela demonstrou algumas atitudes que o atraíram. E para o atrair, ela demonstrou de uma forma que ela demonstrasse por meio de um genuíno interesse por ele, pelo que ele fazia, né? E como ela demonstrou isso? Primeiramente, por meio de um sorriso, né? Então, quando a gente conhece alguém, que a gente começa a se relacionar com alguém, quando eu falo relação em todos os sentidos, né? Então, eu acabei de conhecer uma pessoa, acabei de conhecer aqui o Flavinho, né? Nada como falar, oi, bom dia, dá um sorriso, já abre as portas, não é? Sim. Já demonstra uma personalidade atraente, porque se vem com uma cara carrancuda, não quero nem papo, não é? Já não quero conversa. Com uma doçura, com uma simpatia, isso já causa um primeiro impacto ali de atração. E aí, se à medida da nossa conversa, eu vou trazendo as perguntas, a gente vai conversando de uma forma que eu demonstre firmeza. O autor usa a palavra honra no texto, né? Mas é uma honra no sentido de importância. Então, na nossa conversa, no desenrolar da nossa conversa, eu demonstro firmeza nas minhas afirmações, eu demonstro importância quando eu faço uma pergunta. Isso vai trazendo para ele um sentimento de satisfação, no sentido, nossa, de fato, ela tá se importando, né? Sim. Ela tá me perguntando, porque para ela isso é importante. E aí mostra, então, o quê? Um coração genuíno, um coração verdadeiro. Então, quando a gente pensa numa personalidade atraente, ela tem muito a ver com o caráter, né? Que é ser verdadeiro, é ser genuíno. E isso é algo que vai além dos olhos verem. Né? Porque o magnetismo? O olho vê a aparência, né? O magnetismo vai além disso. Ele vai pro sentir. Eu sinto verdade, eu sinto que ele tá se importando de verdade, que ele tá se importando de verdade. E por isso eu me atraio, né? Assim, aquela personalidade se torna atraente. Então isso não tem a ver com status. Porque às vezes a pessoa tá numa postura, numa posição ali de chefia, e aí você olha pra ela e você fala, pra mim, não vale nada, assim, né? Tipo, o que falar, o que não falar, porque não teve magnetismo. E às vezes a pessoa tá ali do seu lado, é seu parceiro ali no trabalho, e você fala assim, nossa, essa pessoa que ela fala, olha, eu dou importância, porque eu sinto que ela realmente se importa, ela se importa comigo, ela se importa com a causa ali pela qual a gente trabalha juntos. E isso faz, então, eu admirar alguém por uma personalidade atraente, eu me atrair por alguém, né, por sua personalidade. Sim, as pessoas sentem, né? Porque assim, a personalidade atraente, ela é esse magnetismo é de ser um influenciador na vida do outro. Sim. Até no livro do Napoleão Hill, do Mais Esperto que o Diabo, ele traz isso. Que 2% das pessoas que, né, na fala dele do diabo, no diálogo, o diabo diz pra ele assim, só tem 2% de pessoas que eu não tenho poder sobre elas. Que são os influenciadores sobre o desenvolvimento das pessoas. Quem desenvolve pessoas, quem liberta as pessoas de uma alienação, e começa a pensar por si mesmo, em cima do seu propósito, e tem autonomia para a sua própria vida, essas pessoas, eu não tenho domínio nenhum sobre elas. Então ele traz que, lembrei, né, do Mais Esperto que o Diabo, do livro Mais Esperto que o Diabo, porque uma personalidade atraente é essa pessoa praticamente, que influencia pessoas no seu desenvolvimento, que acessa as pessoas com facilidade. Com a facilidade que é dela, não é porque é natural.
É natural, não vai além da vestimenta, vai além da beleza física, vai na tratativa. E nem com uma segunda intenção, né, Cris? Porque embora ela vai chegar de repente no ponto do exemplo que ele deu, que é vender, mas não foi só isso. A venda aconteceu, já estava vendido já. Sim. Porque é que eu sempre costumo dizer, quando nós vendemos um produto ou o nosso trabalho, o que as pessoas compram não é o produto, é a nossa personalidade. Porque quando as pessoas compram, o Flavinho é um cara de confiança, é de caráter, como você disse, é uma pessoa bacana, tá com ele, tem uma energia boa, se ele vende computador ou se ele vende conhecimento, eu quero comprar tudo que o Flavinho vende. Se você vende doce, ou se você dá uma aula esplêndida, eu quero aonde que a Tati tá e o produto que ela tiver. Então, assim, eu sempre costumo dizer que não é o produto, é você. As pessoas compram você primeiro. Então, ter uma personalidade atraente é esse magnetismo mesmo que Napoleão Hill traz, de influenciar as pessoas ao ponto, e seja lá o que for que você vá vender, explicitar para ela como um produto ou como um trabalho, ela já vai comprar porque, não, é a Tati, eu compro. É o Flavinho, eu compro. É o Reinaldo, eu compro. Porque já está implícito ali, né, o que você conseguiu atrair nas pessoas, o desejo de estar perto de você por tudo aquilo que você conseguiu transmitir para ela. E a personalidade atraente isso, não outra coisa senão isso, né, de você conseguir influenciar as pessoas com seu modo de ser. Eu acho que o Napoleão Hill traz isso e tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento aí diante dos nossos triunfos. Bom, a primeira condição essencial para uma personalidade atraente, Napoleão Hill diz que é o caráter. O que vocês têm a dizer sobre isso? E quais os 3 passos para desenvolver o caráter? Como eu vinha dizendo, né, a questão do caráter é de você ser verdadeiro, né, dentro dos seus valores, dentro das normas. Quando a gente olha a palavra caráter lá no dicionário, diz que tem a ver com uma questão de formação moral, um conjunto de regras, normas, valores, do que devemos ou não fazer em sociedade. Então, tá dentro daquilo que é importante para aquele grupo ali com o qual você convive, né? E aí, se você tá dentro, assim, dessas normas, desses valores, você acredita nisso, você precisa ter uma atitude coerente com eles, né? Que era o que a gente estava falando ali, da gente se importar de verdade. Não tô me importando para eu vender um produto, eu não tô me importando para eu mostrar que eu sou boazinha, que eu sou legal, porque isso não se sustenta. Sim, as pessoas sentem, né? Percebem. Isso, é a questão do magnetismo. Se eu tô fazendo só para vender, as pessoas vão perceber isso, elas vão sentir isso. Se eu tô fazendo só para mostrar, assim, que eu sou legal, né, que eu sou gente boa, uma hora eu não vou ser tão gente boa assim, e as pessoas também vão perceber, né? E aí, o próprio autor traz 3 passos do que a gente pode cuidar, então, para que a gente possa desenvolver uma personalidade atraente. O primeiro é observar uma autodisciplina rígida. E aí, nesse sentido, o que fazer? Selecionar pessoas com as qualidades que você deseja. Vem de encontro com o que o Flavinho começou trazendo pra gente, né? Da gente pensar, nossa, qual pessoa que me inspira, que eu desejo ser, né? Que me atrai. Não, realmente, né? Tal personalidade, ela me atrai por conta disso. Isso é algo que eu gostaria de ter dela, né? E às vezes não é uma personalidade lá longe, não, né? Porque também tem quem diga que quando a gente conhece uma pessoa de perto, a gente deixa de admirá-la, né? Então, às vezes, é melhor a gente admirar até quem tá bem pertinho da gente. Quem tá ali do lado, que a gente conhece, né? Os acertos, os erros, e ainda assim admira, isso é de grande valor, né? Sim, então, eu admiro muito o Flavinho, a forma com que ele articula ali no diálogo com as pessoas, que ele escuta, né? Essa é a minha referência na relação de escuta com o outro, de uma escutativa, por exemplo. Então, de buscar ter perto essas pessoas. Se é alguém que está ali pertinho de você, então de buscar estar cada vez mais perto dessa pessoa. E se de repente é de fato uma questão de alguém de uma personalidade, de ler mais sobre a vida dela, de buscar mais o conhecimento sobre, para se aprofundar. Nossa, como ela consegue fazer isso? Sim. Né? Isso é um passo importante. Um segundo é de autocontrole. E o autor nos diz que o pensamento dominante seja a pessoa que você quer ser. Então, se eu quero ser uma pessoa confiante, eu preciso a todo tempo estar trazendo essa autossugestão para mim. Eu sou uma pessoa confiante. Então, às vezes, ali, eu tô ali. Eu sou uma pessoa confiante. Aí bate uma desconfiança, uma insegurança. Eu preciso reforçar isso em mim, isso no meu pensamento, na minha postura, que é o que eu desejo ser. Talvez ali naquele momento não tô conseguindo tanto, não, mas eu quero ser. Então, colocar isso com firmeza. E uma terceira dica que ele nos traz
elogie. O elogio é o desenvolvimento de um hábito, ele nos traz. Procure encontrar boas qualidades no outro. E aí ele fala dessa lei da atração. Então ele dá uma dica todos os dias. Encontre, né, no seu convívio, elogie uma pessoa. Mas elogie de verdade, né? Sim. Quando ela estiver ali conversando com você, ou se você observou ela fazendo algo. O elogio tem que ser verdadeiro, né? Sim. Isso. Tudo isso que a gente está trazendo desses 3 passos, tá dentro daquele conceito, né? De ser uma ação genuína, verdadeira, né? Porque tá relacionada ao caráter. Sim. Né? Então, eu vi ali alguém que passou, que eu vi que tava varrendo, e tava varrendo com muito capricho. Tava tirando até as folhinhas mais muito, de falar assim, nossa, como você deixou limpinho esse lugar, né? Que é genuíno, é verdadeiro. Você não só disse como você não falou só como você varre bem, né? Você atribuiu sentido ali para a ação da pessoa, né? Você verbalizou para ela aquilo. Então o autor traz pra gente desenvolver o hábito do elogio, né? Nas nossas relações diariamente, ele até coloca isso como meio como uma tarefa, né? O hábito como uma tarefa a gente desenvolver. Você encontrar uma pessoa pela qual você elogie e elogie com sinceridade. E aí ele vem trazer logo em seguida da lei da atração, né? À medida que você procura a qualidade de alguém todos os dias, né? Por meio das atitudes que ela teve, de alguma postura que ela teve. As pessoas tendem a começar a procurar isso em você também. Sim. Porque todos nós temos defeitos, temos qualidades, né? E aí o que a gente deixa resplandecer mais? Sim. Né? Se a gente começa a olhar mais a qualidade do outro do que o defeito, aquilo que ele deixou de fazer ou que fez mal feito, mas aquilo que ele fez bem, as pessoas tendem a olhar isso pra gente também, né? E o quanto é importante nesse sentido a gente, quando vai falar com o outro, de falar com firmeza, com convicção, porque a gente transmite esse magnetismo. Você mencionando primeiro, né, que procurar na característica de qualidade em outras pessoas, tem um influenciador financeiro muito bom, eu não me recordo o nome dele agora. Ele diz assim, né, que águia nunca voa com pardal, né? Dificilmente você vai ver essa amizade. Então a águia vai voar com águia, né? Então buscar qualidade nas outras pessoas, para o desenvolvimento do caráter, é meio que imaginativo, porque pode ser que essas pessoas já faleceram, né? Mas eu busco referências nele. Nossa, eu gostaria de ser, ou pelo menos ter ele como exemplo, né? É a primeira característica para moldar o caráter, né? Nós estamos aqui no desenvolvimento aí desse caráter. Eu já me imaginei de manhã tomando café da manhã com Shakespeare, você acredita? Né? É verdade. As pessoas riem, mas não, é verdade, eu já imaginei. O Shakespeare, nessa situação, o que você faria? Com Dostoiévski, que é um escritor do século XIX russo, eu já imaginei tomando café. Já me imaginei tomando café com o nosso grupo do Mastermind também. O que será que a turma pensaria nessa situação? Então, essa questão de trabalhar essa imaginação, de procurar qualidades tem coisas que você tem que eu não tenho, fala, cara, o Cris tem algo ali bom ali. Eu buscar essa referência. A Tati tem um modelo de aprendizagem, de ensinar diferente que eu gostei. Vou pegar esse gancho para mim. Buscar essas referências faz todo sentido, né? Pra gente vai construindo, olha, eu sou um pouco de cada pessoa, e vou construindo o meu modelo, construindo a minha vida, né? Então, assim, esse modelo de caráter, esse primeiro é muito legal, porque traz essa eu observar as qualidades das outras pessoas para poder ser. Então, isso faz parte. Como se eu fosse tô gatinhando, sou uma criança, tô em desenvolvimento, então tem que buscar alguma referência. Então, é muito bacana isso que mencionou, que tá também dentro do livro. E outro também, que é o terceiro que você bem colocou, Tati, do elogio. Né? O elogio, que nem falei, tem que ser verdadeiro. Elogiar hoje é muito difícil. É muito difícil você elogiar alguém, ou as pessoas te elogiarem. Assim, parece que é uma barreira de você elogiar. Talvez qual que é a reação da outra pessoa recebendo um elogio. Será que é legal eu elogiar? Parece que não faz parte da nossa cultura de elogios, né? Embora muitas pessoas aí fora falam que o brasileiro é muito simpático, né? Mas se no condomínio mesmo você vai entrar dentro do elevador, dificilmente alguém dá um bom dia, ou se dá um bom dia dá mais por por práticas morais, né, do que realmente é verdade. Olha, que você tem um bom dia.
Então, o poder do elogio, acho que tem até um livro, alguma coisa parecida assim, o poder do elogio pode transformar um bom dia bem dado, ou que você tem um excelente dia, ou algo de um outro tipo de... Você fez um bom trabalho, talvez muda muita coisa na vida da pessoa que está recebendo esse elogio. Então, eu acredito nisso. Tem uma, né, na área de administração, que é o feedback sanduíche, né? Que você começa elogiando, depois no recheio ali você coloca os pontos a melhorar e depois você termina com outro elogio, mas continue assim, você é uma pessoa. Então, nessa questão, o elogio pode salvar vidas. Sim. Porque às vezes a gente tá fazendo algo ali simples que você acha que ninguém tá vendo, né? E de repente, quando alguém fala, né, verbaliza ali o que você fez, fala assim, nossa, tá vendo? E tá falando com verdade, né? Nossa, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você, mas eu vi que você faz de um jeito diferente. É a personalidade atraente, né? Você faz de um jeito que é só seu, né? Então, você faz de uma maneira que me chamou a atenção. Essa mensagem que a gente transmite, né? Então, acho que o autor, ele vem trazendo mesmo, né? Nos 3 passos de você se inspirar, você acreditar, né? Naquilo que você deseja. Primeiro, você se inspira em alguém, no que você quer ser. Você acredita que você pode ser e você já autoafirma, né? Você elogia, você afirma pro outro e essa afirmação pro outro vai voltar para você de alguma forma, né? Porque ele traz em todo o livro muito forte essa crença da lei da atração, né? Sim. Tem tudo a ver com o Mastermind. Sim. E até acho que a personalidade atraente, através do caráter, nos nivela pra gente refletir, né? Aquilo que o exemplo que o Flavinho deu do influenciador. Com quem eu ando, né? Porque às vezes tá muito baseado nas minhas crenças pessoais. Então, assim, quem eu ando tem caráter, me faz bem, me desenvolve, eu desenvolvo essa pessoa. Porque se eu ando com pessoas que não me agregam, que tipo de nivelamento, o que busca que eu tô tendo pra minha própria vida? Se eu ando com pessoas que não se importam muito em compromissos, em responsabilidades, em se desenvolverem, crescerem, mas é isso que você quer pra sua vida? Porque se for isso que você quer pra sua vida, você tá no caminho, né, ajustado. Agora, se não for, por que você continua andando? Porque essas contradições vão acabam distorcendo e tirando você do seu objetivo principal definido. Sim. Então, assim, eu acho que é importante também a gente prestar atenção com quem nós andamos. São pessoas de caráter? Sim. São pessoas que falam a mesma língua que você? Porque isso também vai fazendo com que a gente aumente a nossa... Porque nós nos aproximamos das pessoas por familiaridade. Então, assim, se eu estou me familiarizando com uma pessoa que tem um desvio de conduta, um desvio de caráter, o que está falando sobre mim? Se eu me familiarizo com uma pessoa que tem um caráter duvidoso, eu estou falando mais de mim do que dele. Por que eu estou sentindo atraído por esse tipo de personalidade? Então, assim, eu acho que vale a gente refletir também o inverso. Porque isso nos rouba a possibilidade de desenvolvermos uma personalidade atraente de caráter. Então, assim, nós queremos ter uma personalidade de caráter e ter confiança naquilo que nós falamos, porque é aquela coisa, né? Quando você... Chega uma hora que as pessoas começam a perceber que, assim, que eu posso deixar qualquer responsabilidade sobre a mão dela, que ela não vai me decepcionar. Então, assim, por mais que a gente saiba que as pessoas têm defeitos e têm dificuldades e fragilidades, a questão é enfatizar aquilo que ele está trazendo do elogio, mas é enfatizar as potencialidades, porque também é um hábito. Esses tempos atrás eu estava vendo um stand-up e o cara, no começo do stand-up, ele estava falando que ele tinha se dado bem num episódio, ele contando a história. Aconteceu tal coisa na minha vida, contando, todo animado. E ninguém riu, ninguém aplaudiu, nada. Ele falou, vocês não estão rindo, não estão aplaudindo. Sabe por quê? Porque eu tô falando só de coisas boas, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu isso, e ele começou a desconstruir tudo aquilo que ele tava falando. Todo mundo morreu de gargalhar. Daí ele falou, a ideia é para mostrar para vocês que quando nós estamos sendo bem-sucedidos e felizes, poucas pessoas nos aplaudem, mas fracassa para ver. As pessoas encontram motivações quando, salve os noticiários. Não se fala, aquela pessoa fez uma caridade, desenvolveu... Pontualmente aparece uma notinha. Uma notinha ali, mas o conteúdo é da morte, do desespero, do perigo, das guerras, para desestabilizar as pessoas. Então, assim, o hábito de passar uma mensagem negativa, que é onde que deixa todo mundo refém, muitas vezes, a maioria das pessoas refém pelo medo. Então, assim, a importância de uma pessoa que tem personalidade atraente e tem caráter é justamente resgatar isso e desenvolver esse hábito. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Por que você vai enfatizar só os defeitos da pessoa?
Assim como você também tem qualidades e defeitos. Criar esse hábito de sempre falar, Flavinha, eu gosto da sua metodologia, da dedicação que você tem com seus estudos. Cara, eu posso falar 1001 defeitos do Flavinha, mas por que não falar de uma qualidade dele? Que é o que me desperta a vontade de estar com ele. Isso nos aproxima, né? Sim. Enquanto quando a gente só reclama ou não fala, fala mal, isso distancia, né? Sim. Tem muita relação até com a própria palavra que ele usa, né? Do atraente, né? Do atraente bem no sentido do que nos aproxima, do que nos conecta, né? Sim, sim. E com isso, né, o Napoleão Hill, ele traz 7 fatores para ter uma personalidade atraente. E, né, Flavinho, você pode comentar aí sobre esses 7 fatores? É interessante que ele traz esses fatores, ele julga importante, mas assim, se a gente estudar afim com esses 7, a gente fala, não, tem tudo a ver mesmo, vale tanto para a área profissional, para todos os setores, né, do trabalhador, para a vida pessoal mesmo. Eu acho que foi bem colocado. Primeiro, assim, ele colocou o hábito de se interessar pelos outros. Né? Foi mais ou menos quando a gente tá ali na personalidade atraente, eu preciso me interessar com os outros, né? Tem um amigo meu que ele falou assim, você responde às pessoas, você só responde às pessoas ou você procura entender as pessoas quando ela te faz uma pergunta, né? Então, assim, responder, todo mundo responde, né? Mas procurar entender o que ela tá querendo dizer com aquela pergunta tem outro sentido. Onde que fica a avenida tal, o endereço tal? Você vai responder, fica ali na próxima esquina. Mas agora perguntar uma outra coisa, mas você por quê, entender, né? Mas por quê? Qual que é o sentido? Você está precisando de ajuda, né? Procurar essa forma da personalidade atraente. Você envolve as pessoas. O segundo foi desenvolver a habilidade de falar com firmeza. Isso eu sempre trabalho com os meus alunos. A linguagem, o jeito que você fala faz todo sentido, principalmente para uma venda ou para você se vender ou para você num processo seletivo. Como que você se impõe? O jeito de falar conta muito. Se você, numa hora, afinar a tua voz, você tiver uma dificuldade, aí a pessoa que está ali num debate ou a pessoa que está ali disputando uma vaga de emprego vai ganhar. Então, esta linguagem é o que tem faltado. Os jovens de ontem são os adultos de hoje, que não tem isso, não conseguem falar. Você pode ver que algumas as pessoas... Eu gosto de observar as pessoas falando. E eu fico observando para aprender um pouco. E eu vejo que muitas pessoas, até mesmo pessoas de altos cargos, não têm essa firmeza dentro da fala. Não estão convictos, sim, podemos dizer assim, né? Outra aqui, ele colocou, vestir-se de acordo com o trabalho que exerce. É engraçado isso, mas o jeito que você veste, né, como eu disse ali, define a sua personalidade, né? O jeito de vestir não é você comprando a sua roupa de grife, não, mas vestir bem, se apresentar bem para uma situação é importante. Sim. Eu acho que até mesmo na minha área de dar aula, desenvolver pessoas, eu tenho que estar um pouco mais apresentável para poder ali... não é que a roupa não vai definir muita coisa, não é isso. Principalmente Napoleão, ele não quer dizer isso. Sim. Mas ele está dizendo que a roupa faz um sentido, te dá um modo de apresentação. Um modo, né? de apresentação. Isso é muito importante. Eu sempre comento com uns alunos aí que a gente tem um grupo de leitura, que eu sempre... que às vezes, dependendo do livro que eu tô lendo, e o livro foi importante para mim, eu me visto para ler aquele livro. Tomo meu banho, passo meu perfume, às vezes coloco a calça, uma camisa social e vou ler. Mas por que eu vou fazer isso? Mas eu acho importante. É aquela importância de fazer uma ação. É como se eu estivesse trabalhando, dando aula para alguém na sala de aula, na hora que eu, no momento, ele não faço relaxado. Mas, assim, é importante disso. Eu me sinto bem com aquilo. Me dá um ar, falando, nossa, tá legal. A roupa em si faz a diferença. E, às vezes, a gente não dá essa importância, né? Mas é importante ter a clareza de que o outro dá, né? O autor ainda fala no livro, né? Que a primeira impressão
que nós temos sobre o outro vai ser de acordo com a aparência. É o rapport, né? Isso, né? Se a gente parar pra pensar, né? Bater o olho aqui, a primeira impressão que a gente tem, nunca viu a pessoa. Vai ser, ela ainda não abriu a boca. Né? Ela não teve nada, você olhou ela de longe. Você vai fazer uma primeira impressão da pessoa e você vai fazer pela maneira com que ela tá vestida. Né? Isso ele traz assim como uma afirmação e que a gente, é muito comum a gente fazer, todos nós, né? Às vezes os homens falam que é mais as mulheres, né? Mas acredito que somos todos nós. Então acho que é importante a gente pensar, né? Qual a imagem que eu quero transmitir? Porque às vezes a gente, eu já vi várias pessoas, né? Às vezes hoje a gente tem as pessoas que trabalham com isso, né? Com a personal de estilo, né? Personal style, que ela trabalha, assim, nesse sentido, né? E que vai além da roupa, né? De que ela busca, assim, por meio do autoconhecimento, que a pessoa se conheça, né? Não, como que você é? Que imagem você quer transmitir no seu trabalho? Então, se você quer transmitir essa imagem, dá pra se vestir da mesma maneira que você vai pra balada, que você vai pro barzinho, no seu trabalho? Né? Então, assim, as pessoas têm diversos estilos mesmo, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, se a gente vai trabalhar, e aí no trabalho eu quero transmitir uma imagem de seriedade, né? De responsabilidade, tem algumas roupas, alguns estilos que favorecem a transmissão dessa mensagem, né? Agora não, tô lá no fim de tarde, num churrasco, numa balada, quero transmitir mais uma imagem de descontração, né? Então, também tem uma vestimenta mais adequada para essa imagem que eu quero transmitir. Então, acho que dentro do que ele coloca, né, de vestir-se de acordo, é de vestir-se de acordo com a imagem que você quer transmitir. E do ambiente que você está inserido, né? Que você pode ter o seu estilo, né? Sim. A imagem que faz parte. Tati, outra que você até mencionou aí, também junto do caráter, que está no 4 aqui, é desenvolver um caráter positivo. Foi aquilo que você trouxe. De eu estar sempre positivo, que eu estar alegre, que eu estar disposto naquilo que eu vou fazer, né? Eu tenho que estar motivado. Então, esse caráter positivo é você não se apresentar como um derrotado, se apresentar com um olhar baixo, né? Tem até o livro do Jordan Peterson, das 12 regras para a vida lá, que a primeira lição lá, que a primeira regra é ombros para trás, né? Peito para frente, ombros para trás. Você tem que estar com uma postura. Então, esse positivo, você acreditar em você. Então, você desenvolver esse caráter positivo tá dentro aí desses 7 elementos para desenvolver a personalidade atraente. Eu bacana, acho que muito bacana. Outra que tá aqui, aprender a arte de apertar as mãos. Se expressar sentimento. Essa questão, apertar as mãos na pandemia, né? Ficou aqueles toquinhos restrito. Mas eu acho que... Não deixa de ser, né? É um toque. Eu acho que a gente pode trazer pro significado cumprimentar. Sim. Né? A gente sempre cumprimentar. Porque às vezes não é o mais significativo para determinada cultura o apertar as mãos. Mas é significativo sempre quando você chega, você cumprimentar alguém, né? Sim. A questão que ele traz ali do aperto de mão é, né, bem colocado, que às vezes depende de cada cultura, tem uns que se apresentam beijando no rosto, outro dá um abraço, dá um aperto de mão e já abraça, tem outras referências, mas esse cumprimento ele é essencial para uma apresentação pessoal sua, ou com você chegando, não é questão mesmo assim de educação, mas eu mostrar que eu respeito você, Tati, eu vou te cumprimentar porque você é importante para mim e nós vamos conversar aqui, sei lá, de outros assuntos, vamos debater, mas o cumprimento é importante. Ele fala, porque tem pessoas que também que parece que não se importa. Porque o cumprimento, assim, chega aqui, vou apertar sua mão, aí eu... Exatamente. Um desdém, né? Parece que você não é importante, você não se sente importante. Isso, como é que eu vou desenvolver uma personalidade atraente se eu não me importo? Não me importo, porque o cumprimento é se importar, cara. É um prazer te ver, que legal. Sim. Olhar nos olhos, com firmeza. Isso faz parte, é uma postura. É uma imagem que a gente transmite, né? Vocês foram falando, eu lembrei da logo no Mercado Livre, que na pandemia é o aperto de mão, né? Normalmente. E aí na pandemia eles colocaram, né? O cumprimento com o cotovelo. Eu achei tão significativo
significativo, porque assim, por que eles mudaram? Sim. Porque se importa, tem um significado ali. Imagino eu tô trazendo o meu significado, né? Quando eu vejo do cumprimento com as mãos, de proximidade com o cliente, né? De parceria. E aí não era mais possível cumprimentar com as mãos, mas a gente continua parceiro, a gente continua próximo, a gente tá aqui. Então acho que pensar muito assim na imagem legal. Que a gente quer transmitir, né? O sexto, que é atrair, a gente já comentou sobre isso, atrair a si as pessoas, atraindo-se primeiro a elas, né? Então, uma questão da importar com as pessoas. E no sétimo, lembrar sempre que a nossa única limitação é o que colocamos em nossa mente. Perfeito, muito bacana. Então acho que esses 7 fatores, né, para desenvolver a personalidade, vale assim, refazer essa lição ou refazer esses 7 fatores a cada ano. Será que qual que eu tô falhando aqui para que eu possa me policiar sobre isso? Por exemplo, essa limitação da nossa mente, a limitação é aquilo que eu coloco, que eu coloquei isso na minha mente, eu acho que eu chego até aqui, mas eu posso ir além daquilo, então eu buscar essa melhora. Então, assim, essa lição é os tópicos. Eu fiz as 7 passos aqui, eu acho que eu tenho uma personalidade atraente. Claro que não, isso aí é pra vida toda. Sim. É um exercício mesmo, né? Eu, quando fui escutando você falar, lembrei de um trechinho, até separei aqui da página 427, porque o autor vai voltando por várias vezes dessa questão do atrair, de mostrar esse interesse genuíno, né? E aí ele diz assim: todos nós somos humanos e mais ou menos vaidosos. Ouvimos com interesse aqueles que têm o tato de falar sobre as coisas que temos profundamente no coração. Então, por um sentimento de reciprocidade, ouvimos também com interesse quando o interlocutor finalmente desvia a conversa para o assunto que lhe toca mais de perto o coração. Então, a gente tem uma abertura maior para ouvir primeiro aquele que nos ouve. Ah, perfeito. Né? Então, assim, essa questão da reciprocidade, né? Ela é muito forte, né? Então, acho que essa questão da reciprocidade, ela permeia esses 7 fatores, né? Acho que a gente ter clareza disso é muito importante para esse exercício constante para quem deseja ter uma personalidade atraente. Sim. E é legal, assim, que eu acho que dá pra fazer o link, eu acho, se não me engano, com a 5ª e a 7ª. Eu dou um aperto de mão. Não, a 4ª, então. Desenvolver um caráter positivo. Desenvolver um caráter positivo. Que não é aquela infantilidade de pensar positivo que vai dar positivo. Não é essa a questão. Vai dar tudo certo, que já virou, né, um slogan. Não é essa infantilidade, porque assim, não garante, isso não é uma garantia. Mas ela complementa com o 7. Né, que é o quê? De lei essa. Lembrar sempre que a nossa única limitação é o que colocamos em nossa mente. Que é aquela questão da postura. Você pode até assumir, não tá legal minha vida. Isso não é se colocar pra baixo. Mas não tá legal, mas eu sei que vai melhorar. Porque eu tenho condições, que é destravar essa crença de que, ó vida, ó morte, ó azar, aquele desenho, né? Ó céu, né? Que é aquela coisa do pessimista nato, né? De ficar desenvolvendo só más notícias, más preceitos, más condicionamentos. Então, assim, quando você se torna uma pessoa com uma personalidade atraente, não é que você vai estar o tempo todo feliz. Mas mesmo nos momentos de dificuldade, de infelicidade, você tem essa crença de que aquilo ali é transitório, irá passar. Porque é aquela coisa das pessoas nos atraírem e de nós atrairmos as pessoas. Que fala da personalidade atraente, que a gente estava falando das pessoas que constroem e das pessoas que, né, desconstroem. Até ele cita, né, até acho que é o tópico que é o seguinte, né, que ele diz assim, sobre as discussões inúteis e ser construtor ao invés de destruidores, qual que é o nosso olhar sobre isso? Porque existem pessoas que colaboram para construir o tempo todo. Você chega desconstruído, fragilizado na sua carreira, né, ou né, na sua vida afetiva, e tem pessoas que conseguem falar assim, não, mas espera aí, seu casamento faz sentido, por que você tá entrando nessa? E traz um novo olhar que você fala, nossa, eu tô questionando uma coisa que é importante pra mim, que dá pra ser refeito. Você olha, né, pra sua profissão, às vezes você fala, poxa, mas será que isso daí não é só uma dificuldade transitória, temporária? O que fez você virar professor? Daí você olha e fala, poxa, foi isso, meu propósito de vida. Então, retoma. Porque não é porque é uma dificuldade momentânea que a gente tem que, né, jogar como dizem, né, a porção de cal ali, né, os três montinhos de terra ali para fechar o caixão. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que constroem e têm uma habilidade de falar assim, sabia que seu casamento não ia dar em nada, sabia que a sua profissão não ia dar em nada, e outras pessoas que vão falar, nossa, seu casamento me inspira.
né? A sua profissão, a sua maneira de tratar os seus alunos, a sua postura me inspira. Então, assim, estar perto dessas pessoas que constroem e desconstroem. Qual que é o seu olhar sobre isso, Tati? Eu vejo como muito importante, né, a gente procurar, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, estar perto das pessoas que nos inspiram. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma amiga que eu adoro conversar com ela. Por que eu adoro conversar com ela? Porque às vezes eu chego lá falando de uma situação, ela sempre consegue me trazer um ponto de vista diferente do que eu havia pensado e que tem um aspecto positivo. Por pior que seja a situação, mas olha por esse lado, né? Tá difícil, tá? Eu concordo com você. Mas aí você não aprendeu isso, ou você não pode fazer isso a partir disso que você tá passando. Então, eu vejo muito essa postura como uma postura construtora, que me faz prosseguir, ir pra frente, né? Diferente de uma postura que destrói, né? Que às vezes você chega reclamando, é mesmo, é melhor você largar mão disso, né? Jogar tudo pro alto, porque realmente não dá mais não, né? É totalmente diferente. E aí, nesse sentido, o quanto é importante a gente pensar, né, que lutas a gente quer travar, né? Quem a gente quer ter por perto. Porque às vezes as pessoas, você vai convivendo, você até tem uma questão afetiva ali com a pessoa, né? Você gosta da pessoa, mas aí você vai vendo que nossa, toda vez que você encontra com ela tá sempre reclamando, ou ela tá sempre falando mal de alguém, né? Acho que volta para aquilo, nossa, é isso que eu quero, né? Se eu tô é isso que eu quero, é isso que eu tô atraindo, é isso que eu quero atrair. Então, assim, vale a pena continuar, né? Ou mesmo quando a pessoa começa com uma discussão, né? Eu vou falar até de mim, assim, eu tenho muito essa postura de pensar assim, nossa, que briga que eu quero entrar, sabe? Sim. Porque às vezes a pessoa fala um negócio, eu penso assim, nossa, podia falar isso pra ela, e a gente ali discutir sobre esse assunto, mas eu sempre peso, vale a pena? Eu sempre peso isso assim, sabe? Vale a pena? Vale a pena pela minha relação com ela, vale a pena pelo um desgaste emocional, né? Vale a pena? Vale a pena? Então, acho que de pensar assim, vale a pena? Vai construir nesse sentido? Ou vai ser uma discussão por discutir? Né? A gente vai discutir, às vezes vai gerar ali um mal-estar e não vai dar em nada. Né? Então, acho que da gente pensar assim, muito assim, e dosar tanto a nossa ação quanto a nossa relação com as pessoas nesse sentido, né? Que uma mensagem de otimismo, de amizade, como o Cris foi dando exemplo, isso sim traz como resultado uma conexão, que você fala assim, nossa, referência, né? Quero estar perto dessa pessoa, né? Lógico que não só nos momentos que você compartilhar coisas ali que você tá com dificuldade, mas você lembra dessa pessoa, nossa, tô com tal situação que eu queria compartilhar com ela, né? Queria escutar, porque normalmente, quando eu não enxergo, ela me ajuda a enxergar possibilidades. Né? Então isso é importante. Do mesmo lado, aquela pessoa que só traz queixa, que só traz reclamação, ela acaba sendo uma pessoa destruidora mesmo, né? Que destrói as relações, né? Ou que destrói uma forma esperançosa de ver a situação. Isso também é destruir, né? Então, assim, se é uma pessoa que sempre tá discutindo, você vê, nossa, ela discute na família, ela discute com os amigos, ela discute no trabalho. Poxa! E acha bonito, às vezes. Não é? E acha, porque ali ela se vê como o centro da situação. Ela tá buscando outra, né? A busca dela é outra, né? Isso, aí você vai olhar assim, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Você é dessa pessoa que eu quero me aproximar. Ou às vezes, de repente, eu sou essa pessoa. Então é a hora de olhar pra mim também. Nossa, é isso que eu quero pras minhas relações. Eu até marquei quando eu li no livro, nessa parte, o autor traz como que um conselho. Evite desafiar os outros para discussões inúteis. Tire os óculos enfumaçados através dos quais vê o que lhe parecem ser as tristezas da vida. E em seu lugar, veja somente a luz do sol da amizade. Eu achei isso tão forte, eu tomei pra mim, né, tá na página 452, como um conselho do autor, né, pra gente buscar olhar mais assim, diante da situação, as possibilidades, né? Aquilo que a gente brinca, às vezes, a luz no fim do túnel, né? O lado bom da situação, né? Por mais difícil que pareça. Se eu desejo, aí isso assim eu tomei pra mim. Se eu desejo ter pra mim, uma personalidade atraente, é enxergar possibilidades. Né? A gente tem aquilo que é real, a gente tem aquilo que é ideal. Às vezes a gente não está em condições, né? Às vezes a gente não está, às vezes a situação não é uma situação ideal. Mas o que é possível? E isso, para mim, é construir. Porque quando a gente pensa no possível, eu ajo ali de acordo com o possível, eu tendo a dar mais um passo em direção do ideal, em direção do que eu almejo, em direção ao que eu desejo, né? E é realmente, assim, uma arte, né? Você procurar ser uma pessoa agradável aos outros, né? Ser uma pessoa agradável primeiramente a você mesmo, né? Então, assim, eu sou assim porque eu acho que assim é um bom jeito de ser, né, com as pessoas, de tratar as pessoas. E aí isso
obviamente, sempre procurando o bem-estar comum, né? Então, eu sou assim porque eu sou assim, tô nem aí pra ninguém. É diferente. Não, eu sou assim porque eu acho que assim eu faço bem pra mim, eu faço bem pro outro, né? Então, da gente pensar que, assim, bem no sentido que lutas eu quero travar, né? Isso diz muito sobre nós. Eu vou aproveitar aí a que você leu até, e vou pegar a de baixo, que diz assim, ó, o complemento do que você leu. Lance fora o martelo e deixe de bater. Porque certamente os grandes prêmios da vida cabem aos construtores e não aos destruidores. O homem que constrói uma casa é um artista. O que faz uma demolição é apenas um operário. Então ele é forte isso, né? Aproveitando o gancho aí da Tati, porque se o artista que faz o que é responsável de fazer uma casa e o operário é aquele que vai destruir, eu fico pensando, né, quando a gente está falando dessa proposta aqui de destruidor e o construtor, o homem que constrói a sua casa, ele realmente é um artista. Nesse sentido, eu posso dizer sobre relacionamento, eu posso dizer sobre até outras coisas. Aquele que é destrutivo, o ser humano que ele é destrutivo, o ser humano que despreza a construção, construir um relacionamento, ele vive sobre um entulho, porque a partir do momento que você derruba, um operário derruba, você fica com os entulhos, né? Então o que você vai fazer com os entulhos? Ou você tem um lugar para descartar, ou você vai vender aqueles entulhos para uma outra construtora, mas aquele que destrói qualquer tipo de coisa, um relacionamento, ele vive sobre o entulho. Sim. Por exemplo, o relacionamento de pessoas pode estar sobre o entulho. Não é porque eu destruí. Eu destruí minha amizade com um amigo que eu tinha e aí virou entulho. Uhum. A minha amizade já é entulho. O meu trabalho, eu discuti com alguém no meu trabalho virou um entulho. Então, tem pessoas que vivem sobre o entulho. Conseguem viver o tempo todo, Cris, sobre o entulho. Porque eles não conseguem mais construir, aprenderam a viver. Talvez você pode ter uma casa bonita, você pode viajar para vários países, você tem um bom trabalho, mas você é um entulho, vive dentro do entulho. A sua casa é bonita, mas é um entulho, porque você é destrutivo o tempo todo. Então essas pessoas que é destrutivo o tempo todo, elas não conseguem construir, não têm o prazer de ver, porque a construção é uma arte. Eu já não me identifico, porque é mais fácil viver dentro do... Eu me identifiquei com o entulho e é assim que eu vou viver. Eu nasci assim, síndrome de Gabriela, e vou viver assim o tempo todo vivendo sobre um entulho. Então, quem vive sobre um entulho vive como um camundongo ali. Toda hora, eu não gostei, perdi essa amizade, pouco importa, eu vou procurar outra, e não consegue construir relacionamento. Então, viver sob entulho é isso. Eu lembrei... É o inverso da personalidade atraente, né? É o inverso da personalidade atraente. Eu lembrei de um... Pra quem leu a trilogia do Senhor dos Anéis, ou pra quem assistiu o filme, eu indico o livro também. Tem um personagem o personagem chama Grima, que é o Língua de Cobra. Então, o Língua de Cobra, ele é um conselheiro do rei de Urhan, que é o Théoden. E o que faz um conselheiro? Todos os dias pela manhã, ao invés do rei tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, podemos dizer assim, ele vai tomar conselho do seu conselheiro. O que eu vou fazer hoje? Então o conselheiro começa a elaborar ali, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Então, antes do café da manhã, ele ia se conselhar com o Língua de Cobra. O Língua de Cobra contaminou o reinado todinho de Urhan. E não só ele era conselheiro do rei, mas de todo o reinado. Então, ele era responsável de aconselhar as pessoas. Então, e todas as pessoas eram envenenadas pelo seu conselho. Então, o Língua de Cobra contaminou as pessoas, envenenou as pessoas, os homens, e também trabalhava sobre o medo das pessoas. Então, ele conseguia articular tudo isso sendo um conselheiro. O Língua de Cobra, ele é a personificação da destruição, quando você automaticamente tem um comportamento ruim, se você tem um comportamento que você despreza as pessoas, que você não constrói relacionamento, automaticamente você se aconselhou com Língua de Cobra, podemos dizer assim. Ele te aconselhou a você ser dessa forma, e eu vou viver assim, e é dessa forma que eu quero viver, eu tenho orgulho de ser. Mas dentro desse episódio, muito bacana, que Gandalf, que chega lá para fazer uma união
uma aliança com esse reinado, e ele olha para a língua de cobra e ele desmascara a língua de cobra na frente de todo mundo. E é muito legal essa cena. Ele desmascara e ele fala, olha, coloque essa sua língua para trás dos seus dentes, porque você é um verme, e esculacha ele ali na frente de todo mundo. Gandalf, ele é a personificação da personalidade atraente. Ele atraía as pessoas para o bem. Ele trazia a verdade, ele trabalhava com a verdade, e ali ele conseguia ajudar as pessoas a triunfarem no caminho que eles tinham que colocar. O que eu quero dizer com isso? Que todos os dias, eu até escrevi um texto sobre isso, que é o café o aroma de café que você faz todos os dias, uma coisa assim, que já não me recordo. Eu escrevi que todos os dias, na hora de você for tomar seu café da manhã, você tem a opção, você tá do seu lado direito tá o Gandalf e do seu lado esquerdo tá o língua de cobra. Então quando você pegar a garrafa de café, você vai abrir, você vai colocar o café e vai servir. Para quem que você vai servir primeiro? Para Gandalf, que é a personificação do bem, da verdade, ou pro língua de cobra, que é a personificação do mal, da destruição? Então a opção é sua. Então quando a gente traz esses conselhos, eu preciso me aconselhar com quem, eu preciso construir algo, e essas discussões inúteis não prestam para nada na nossa vida. Então assim, eu acho importante trazer isso, que será que eu compenso viver nos entulhos? Não é uma reflexão. Uma reflexão aí, provocação. Acho que bacana. E aquilo, né? Muitas vezes eu também já dividi muitas vezes, porque eu gostei de sempre trazer pessoas para próximo, para perto. Sim. E eu sempre dividi muito da minha vida com as pessoas, e eu gosto de dividir e de receber as histórias. Sempre, independente do meu lado profissional. O Cristiano gosta disso, o Cris gosta disso. E eu percebi no decorrer da minha história, tecendo as minhas relações, que quando você divide aquilo que é negativo, as pessoas têm uma veia de solidariedade sobre a sua história, um pouco mais amorosa, acolhedora. Mas quando você divide o que é bom, que você está superando, que você está vencendo, há uma certa inveja. E as pessoas começam a tratar você, que é o que você está falando, começam a te tratar com um certo sentimento aversivo a essa personalidade atraente. Boa. Que daí você percebe, fala assim, nossa, mas eu gosto da pessoa e ela tá infeliz com a minha felicidade. E muitas vezes a gente se torna refém desse sentimento, desse vínculo emocional que a gente precisa muitas vezes romper. Que é aquilo que a gente chama hoje, né? Se fala muito das pessoas tóxicas. Que elas podem até gostar de você, mas elas gostam de você numa condição subalterna. Numa condição precária. Então elas não gostam da sua superação, da sua vida na prosperidade. Então não sei se elas gostam de você de fato. Só que nós nos vinculamos a ela por aquilo que ela nos representa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando você fala, nós escolhemos, mas existem maneiras de nós nos tornarmos reféns, né, das nossas relações, quando nós somos passionais, quando nós somos dedicados, apaixonados pelas histórias das pessoas. Então assim, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, e daí eu acho que quando você dá essa sugestão de pensamento, acho que calha nisso. Com quem que eu quero andar? Sobretudo, as pessoas admiram a minha história quando eu prospero, assim como eu admiro a história deles quando eles prosperam, ou só quando eu estou contando histórias tristes da minha vida. Porque as pessoas criam esses hábitos justamente de se familiarizar com aquilo que não é bom, que não é ruim, que é ruim, e aquilo que não constrói. Então, assim, né, dentro de uma personalidade atraente, saiba com quem você anda, né? Como diziam os nossos antepassados, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então, assim, eu acho que calha bem nisso que você está trazendo aí. E estamos finalizando aí o nosso episódio aí. E eu queria, né, que vocês deixassem uma mensagem aí sobre a personalidade atraente, como influenciar pessoas, justamente por essa comunicação do nosso caráter, da nossa postura, pelo nosso manejo, pelas nossas falas, pelo nosso carisma, o quanto nós podemos ser influenciadores na vida das pessoas. Né? Então, assim, qual a mensagem que vocês podem deixar ao nosso público aí? Queria deixar um convite para que cada um de nós possa pensar, né? Qual é a pessoa que eu gostaria de ser, né? Qual a pessoa que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim, nossa, eu me inspiro nela por conta disso, eu me inspiro nele por conta disso, e que a gente diminua as distâncias, né? É um exercício diário, acho que, né? Da gente se aproximar
com as nossas atitudes, com a nossa postura daquilo que a gente deseja ser, né? Então, que a gente de fato se transforme na pessoa que a gente gostaria de ser diariamente, diminuindo distâncias entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu acredito e de fato aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, a postura que eu tenho com os outros, né? Porque, como diz o autor na página 452, nunca nos sentimos tão felizes como quando sabemos que também tornamos o outro feliz, né? Então, acho que aquilo que eu desejo ser, para ser uma personalidade atraente, eu preciso fazer o outro feliz, eu preciso ser feliz. É um contexto de troca, de reciprocidade. Legal. Ainda aproveitando aí o gancho de com quem tu andas, né? Direi quem és. A questão da personalidade atraente, eu preciso observar as pessoas, observar quem são as pessoas que estão ao meu redor, como que eu lido com isso, né? Eu lembrei do populismo. Parece que nessa lição tem um ele traz o Brutus, que é um personagem de Shakespeare, com o Marco Antônio na discussão porque mataram César. Se você ler a lição, você vai saber do que eu tô falando. E ali, né, dentro tem o de dois discursos, o populista e o da personalidade atraente. O populismo nada é do que você ficar... eu quero atrair para ser popular. Então, assim, às vezes as pessoas observam os artistas, esses youtubers e ficam naquela questão assim, eu quero ser que nem eles, eu quero ser popular. O populista, ele só entrega algumas partículas daquilo que ele faz. Mas ele não é verdadeiro, né? Por exemplo, um artista aí desses famosos, ele não entrega o que ele é, a personalidade dele. Ele entrega partículas do trabalho que ele faz e cria um populismo enorme. Mas a personalidade atraente, ele a quem tem, ele te entrega o que ele é de verdade, o que ele é, a essência dele, o real que ele é. Então eu fico pensando o que eu quero ser, né? Quando eu tô aqui me espelhar em alguém, eu quero ter a personalidade atraente para ser um populista, para ser popular em todos os lugares, ou eu quero ser verdadeiro com as pessoas. Talvez, se você ser verdadeiro, vai ter poucas pessoas mesmo, porque as pessoas às vezes se alimentam das partículas, né? Então é uma decisão que é individual, cada um decide o que quer ser, qual tipo de personalidade, qual pessoa quer atrair, né? Mas essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês reflitam sobre isso. É uma grande lição e espero que faça sentido na vida de vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tati. Obrigado, Reinaldo. Agradeço a todos vocês por nos acompanharem e nos sigam lá nas redes sociais. E espero que vocês tenham gostado e tem muito mais por vir aí. Um forte abraço a todos.